Hoje eu vou te mostrar uma altcoin que eu acabei de comprar e que ela se encontra no mesmo preço que eu comprei. Vou abrir para você qual que é a estratégia, o posicionamento da carteira Rumo ao Milhão em relação a esse ativo e também vou te explicar o porquê que eu escolhi esse ativo. Hoje nós estamos em um momento onde a gente está vendo o Ether puxando bem o mercado e a gente sabe que se esse capital rotacionar para as altcoins, a gente vai ter uma assimetria extremamente relevante dentro das altcoins. Obviamente que a gente tem que ser totalmente estratégicos e prudentes em todas essas operações. Jamais compre uma altcoin acreditando que a alta é infinita ou porque ela é um bom projeto, vai subir, vai parar na lua. Jamais faça isso com seu patrimônio. Saiba que operar altcoins em ciclo de contração monetária é muito mais complexo do que em expansão monetária. Mas a gente vai falar tudo isso na nossa análise de hoje e a gente também vai olhar para o Bitcoin, vou te mostrar quais são os preços chaves e aonde o institucional ele está posicionando as suas ordens. Bom, Guiteres na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, só passando pelo S&P 500 e por que nós estamos analisando o S&P 500, a gente quer entender qual que é o humor do mercado americano, a gente quer entender qual que é o humor dos players que atuam na bolsa tradicional. Quando a gente olha para o S&P 500, desde essa queda aqui, eu comentei com vocês sobre as regiões de resistência de Fibonacci. Desde o momento que a gente comentou ali que a última resistência era essa daqui, 0,786, a gente não tem o S&P 500 conseguindo se sustentar acima dessa região. Mas, obviamente, a gente não pode negligenciar esse candle que está acontecendo agora. Nesse momento, faltam 10 minutos para a gente ter a abertura do mercado americano. Possa ser que dentro da abertura do mercado americano a gente consiga dar continuidade dentro dessa movimentação, tá? Não sei se saiu notícia, se saiu alguma informação que está animando o mercado americano nesse momento. Mas não me importa as notícias, não me importa o que a gente vai ter da mídia falando. O que me importa são os dados e nada mais. A gente não precisa ficar olhando para o que o Jerome Powell está falando, para o que está sendo publicado no The New York Times. A gente consegue ver tudo isso através do gráfico sem dar justificativa para o fato, simples assim. Se tem pessoas com apetite por risco, se as pessoas estão comprando, ótimo, não me importa qual seja a notícia. É um movimento mais bullish, a gente pode se expor a mais risco. Agora, se as pessoas estão vendendo, não me importa qual que é o motivo também, a gente vê isso dentro do gráfico, a gente toma uma decisão de venda. Bom, aqui me deixa bem mais bullish com o mercado americano se a gente vier acima dessa região, porque a última resistência de Fibonacci ela será rompida. E o porquê que a gente olha para o humor do mercado americano? Porque esse humor ele respinga dentro de cripto. A gente sabe que os ETFs eles também têm um papel importante nesse ciclo e a gente vê ali que semana passada eles estavam vendendo. Eles estavam vendendo porque era um sentimento mais negativo dentro do S&P 500. Agora, quando a gente vê um sentimento mais positivo, essas pessoas estão dispostas a pagar 120 mil dólares por unidade do Bitcoin. Ótimo. Então, a gente vê que o humor ali, ele está melhorando. Obviamente que BlackRock é quem tem a maior tração ali, tá? E eu não sei se você sabe, cara, mas não é a BlackRock em si que compra os bitcoins para ela mesma. Mas o ETF, ele é composto pela sua maioria pelo varejo. Nem são os próprios institucionais que compram os ETFs do Bitcoin. A gente vê os institucionais operando de outras maneiras. E olha só, muitos institucionais gostam de utilizar o laranja da MicroStrategy para comprar bitcoins, tá? Mas isso daí a gente pode falar em outro vídeo. Depois olha ali quem são os acionistas da MicroStrategy que você vai entender um pouquinho do que eu estou falando. Mas o fato da gente ver que o varejo tá com esse apetite, porque sim, os ETFs é composto ali pela maior parcela do varejo, significa um sentimento mais bullish desses investidores, significa que esses investidores estão tomando mais risco, tá? Bom, quando a gente olha para retrações, o Bitcoin ele não nos entregou uma grande retração ainda. Ontem eu comentei com você que não era ponto de compra e que para mim também não era ponto que eu iria vender. Eu iria simplesmente aguardar um rompimento do Bitcoin. Não estou posicionado no Bitcoin, mas eu utilizo ele para tomar decisões dentro das altcoins, tá?
A gente teve um leve pullback acontecendo, veja que a linha vermelha ela diminuiu, mas ela não chegou no preço justo, que é a linha preta, e nem no preço barato, que é a linha dourada. Ou seja, a gente teve uma levíssima correção acontecendo. Sim, temos margem para mais correções. Sabendo disso, a gente tem que ser mais estratégico nas nossas operações. Ether definitivamente não é um ativo que eu vou comprar, não me importa se Ether vai subir em linha reta dos $4.000 até os $10.000. Caso isso aconteça, essa movimentação ela não é minha, eu não entro nesse tipo de movimentação. Se eu não conseguir antecipar a movimentação de Ether e entrar dentro de uma retração lá atrás, não vai ser durante uma alta que eu vou entrar. Tem muitas pessoas que adoram jogar esse jogo, né? Pegar o ativo depois que ele está porrando, depois que ele está em regiões, por exemplo, ali de realização. Eu não sou esse cara que vou ter esse tipo de audácia de tentar pular e agarrar um foguete em movimentação. As chances de eu agarrar a cauda é muito grande. E eu, Guiteles, não jogo esse jogo nas minhas estratégias. Olha só, as minhas estratégias, elas são sim estratégias mais conservadoras, mas estratégias que elas se sustentam ao longo do tempo. O meu jogo é um jogo de acúmulo de patrimônio. Eu não estou aqui dentro de cripto para ver 20% de desvalorização no meu patrimônio, 30%, 50% de desvalorização. Algumas pessoas acreditam que tá tudo bem se dentro de cripto você sofrer uma queda de 60% dentro de um ativo, porque depois ele vai subir alguns milhares ali por cento. Olha só, eu não jogo esse jogo dessa maneira. Eu me exponho dentro de cripto quando os momentos estão de baixo risco e eu saio fora quando os momentos estão de alto risco. Eu só vou holdar Bitcoin se a gente estiver em fase de capitulação cíclica. Do contrário, não irei holdar as posições, irei simplesmente tradear as posições. Sim, comprar com baixo risco e vender com alto risco também, tá? Ether aqui, alto risco envolvido. Não entro nessa operação nem ferrando, vou buscar por outros ativos. Por exemplo, se a gente olhar ali até mesmo para Link, que está relacionado também com o ecossistema da Ethereum, a gente vê que também não teve grandes correções acontecendo. Não vou entrar dentro desse tipo de ativo. Por mais que a gente tenha mais continuação de alta, olha só, nós estamos vendo o humor do mercado americano respingando dentro do mercado cripto. O mesmo candle que está sendo apresentado no S&P 500, a gente começa a ver ele sendo apresentado dentro do Ether. Isso daqui mostra um ânimo dos investidores mais tradicionais, tá? Mas eu não entro nesse tipo de região, tá? Eu só entraria se a gente tivesse retrações. Se não houver retração, tá tudo bem. Vai e vai sem mim. Tem outros ativos e eu posso capturar outras oportunidades dentro do mercado. Bom, trazendo um pouco de informações sobre Ether para você, eu quero que você veja exatamente essas barras vermelhas que nós temos aqui no gráfico. Essas barras vermelhas são momentos que nós tivemos um excesso de alavancagem dentro de Ether, que são exatamente essa linha vermelha aqui atrás. Eu quero que você observe que nesses momentos a gente teve uma formação de topo local, tá? Em alguns momentos a gente subiu sim, a gente teve movimentações mais acentuadas acontecendo, mas o fato aqui não é cravar o preço mais caro, mas sim um sinal de alto risco envolvido nas operações. Não vou buscar por entrar nesse ativo agora que muitas pessoas estão alavancadas. Essas pessoas estão alavancadas e a gente está vendo que boa parte está com seu ponto de liquidação muito próximo da onde o preço se encontra, que é exatamente aqui nos 4.100. Para mim, é uma região de alto risco, não tenho coragem de entrar nesse ativo nesse momento. Um dos ativos que eu estou de olho, caso a gente tenha retração em Ether, é exatamente Lido. Lido, se tiver uma retração, e essa retração ela só vai acontecer se Ether retrair, se ele não retrair, a gente não vai ver retração em Lido, mas se a gente tiver retrações em Lido, tenho interesse em entrar nesse ativo também, mas eu não vou entrar nesse ativo dessa maneira. Alto volume, depois de uma grande movimentação de alta com RSI em regiões de sobrecompra, aqui não, aqui eu não quero olhar para esse tipo de ativo. Eu vou buscar sim, caso a gente tenha retrações acontecendo nele. Ativos que eu estou mais de olho, e lembre-se que eu comecei essa análise aqui falando para você sobre um ativo que eu comprei na data de hoje e que na hora que eu comecei essa gravação estava no mesmo preço que eu executei a ordem, eu vou te apresentar ele já em seguida. Mas eu quero que você entenda que o nosso jogo como investidor é comprar ativos com baixo risco e vender ativos com alto risco. Ponto final. O preço ele é apenas uma consequência da nossa operação.
Se você investir sempre visando o risco do mercado, meu caro, saiba que você está trabalhando com o mercado cripto e se prevenindo de grandes quedas, de grandes bear markets, por exemplo. Olha só, durante um bull market, todo mundo é rei. Durante um bull market, todo mundo faz dinheiro. Se a gente tiver aí uma expansão monetária, igual foi no ciclo passado, qualquer cacareco que você comprar, ele vai subir, ele vai colocar muito dinheiro no seu bolso. Dentro de uma contração monetária é um pouco mais difícil. Mas entenda que dentro de uma fase de alta é fácil fazer dinheiro. O que é difícil nos investimentos é sobreviver ao longo de um bear market. Olha só, a FTX é um exemplo claro do que aconteceu. A Celsius é um exemplo claro. A 3AC, um dos maiores fundos dentro de cripto, é um exemplo claro sobre isso daqui. Fazer dinheiro ao longo de um bull market é fácil, mas se manter vivo com o seu patrimônio ao longo de um bear market é muito mais difícil. E o bear market é quem vai separar os pequenos players dos grandes players, as pessoas que sabem realmente fazer dinheiro com o investimento das pessoas que não sabem fazer dinheiro com os investimentos. Por exemplo, Ether em $4.000. Muitas pessoas estão fazendo dinheiro nesse momento. Mas muitas pessoas estão no 0 a 0, porque se a gente olhar para Ether, ele está no mesmo patamar de preço desde 2021, 2022, onde a gente formou o nosso topo histórico do ciclo passado, ou seja, 3 anos se passando, 4 anos se passando e a pessoa no 0 a 0. Isso é perder dinheiro, porque é muito melhor ter investido na renda fixa durante esse período. Mas entenda que se você sempre estiver visando comprar com baixo risco e vender com alto risco, você, em um momento do ciclo, vai se safar de um grande bear market. E o porquê que eu falo para você que hoje eu não holdo mais Bitcoin, isso acontece só em fase de capitulação. Porque depois que a gente sai da fase de capitulação, que aconteceu em novembro de 2022, passou-se ali 2023, depois que a gente entra em 2024, da metade do ano para frente, a gente fica mais próximo do fim do ciclo do que do começo do ciclo. Isso não quer dizer que o ciclo simplesmente acabou, mas sim, estamos mais próximos do fim do que no começo. Então, a partir desse momento, sim, eu paro de holdar as minhas posições, eu começo a jogar um jogo de uma maneira totalmente estratégica. Simplesmente tendo stop, todas as operações sendo estruturadas, tá? Bom, para mim Solana ela tem um risco muito menor do que Ether, por exemplo. Se a gente olhar para um gráfico de 4 horas, nós estamos com o RSI ali entregando retrações. Não é uma das melhores retrações dentro de gráfico de 4 horas, mas é muito melhor do que comprar com RSI em sobrecompra. Se a gente olhar para um gráfico de 4 horas, a gente vai ver Solana próximo da média de 200 períodos, tenho posições em Solana. Se a gente olhar para um gráfico de 1 hora, a gente vai ver também em cima da média de 200 períodos, com divergência dentro do RSI, um candle de reversão acontecendo. Para mim, é muito mais viável investindo em Solana do que Ether nesse momento. Ah, Gui, mas Ether está performando muito melhor. Sim, está performando muito melhor, mas saiba que o seu jogo é comprar com baixo risco e vender com alto risco. Essa performance de Ether em linha reta, sem retrações, é movimentos eufóricos, as pessoas desesperadas para comprar o ativo. As pessoas com FOMO, e a gente sabe que quem opera com FOMO, no final, leva fumo nas suas operações. Então, vamos buscar ativos com baixos riscos. Sol é um ativo que eu tenho posições e aqui seria um novo ponto de entrada, tá? DOT é exatamente o ativo que eu entrei na data de hoje, tá? O porquê que eu escolhi Polkadot. Bom, se a gente olha, ela se segurou na média de 200 períodos aí nas últimas horas, tá? Desde ontem eu estou olhando para esse ativo. A gente tem o RSI desse ativo resfriando num gráfico de 4 horas, tá? Isso daqui já me mostra uma região de alto interesse. Quando a gente olha aqui também dentro de 1 hora, ela tem o mesmo padrão de Solana, gráfico de 1 hora, se segurou na média de 200 períodos, um topo, um fundo mais alto que um fundo anterior ali também, a gente começa a ver candles de reversão. E na data de hoje eu tomo uma decisão de entrada em Solana, só para mostrar a cobra morta a 29 minutos eu faço essa publicação dentro da carteira Rumo ao Bilhão. Vamos expor 10% da nossa carteira em Solana, em 3,97 ali, que é exatamente o print que eu te mostrei aqui, o mesmo preço que nós se encontramos agora, porque isso acabou de acontecer. Obviamente que essa posição ela é estruturada, onde a gente tem um stop muito claro aqui, porque se o mercado não se segurar na média de 200 períodos e ele for retrair, ele voltar abaixo desse fundo aqui, a gente pode ver as coisas esquentando. E olha só, você não precisa ter medo de levar stops.
tá tudo bem. Stop ele faz parte do seu gerenciamento de risco. O que que você não pode fazer? Começar a trabalhar com stops extremamente longos, por exemplo. Jamais entraria nessa retração aqui colocando um stop lá no fundo anterior, que seria de 11% de desvalorização. Não, trabalho com stop curto, eu só trabalho com stops curtos. Ah, Gui, mas o mercado pode te violinar porque o stop é curto. Tudo bem, se violinou, você vai identificar a violinada, foi estopado, recompra, entra na operação mais uma vez. Não tenha medo de trabalhar com stops, porque, novamente, um stop vai te safar de uma grande queda. Um stop vai valer a pena por vários stops. E entenda que se você trabalhar com stop curto, você tem uma filosofia de ganhar de balde e devolver de colher. Não uma filosofia de ganhar de colher e devolver de balde, porque o seu stop ele é longo. Trabalhe com stops sempre curtos. Como que você pode utilizar os stops curtos? Busque por sinais de suporte junto com candles de reversão. O candle de reversão ele sempre será o seu ponto de stop na mínima desse candle. Caso ele aconteça, você protege a sua operação no candle de reversão, porque ele é um sinal de que houve interesse comprador. Se esse interesse se prevalecer, o mercado ele deve subir. Se o interesse comprador ele não for respeitado, significa que a pressão de venda ela está muito maior do que a pressão de compra, mesmo com o interesse comprador. Significa que se a gente perder esse candle de reversão, momento de você sair das suas posições. Ou seja, momento de você estopar as suas posições, beleza? Bom, trabalhe com stops super curtos. Quando a gente olha para Bitcoin, ali a gente também tem uma consolidação aí durante as últimas horas dentro de um gráfico de 4 horas dentro dessa região, tá? Essa região houve um interesse institucional por acumulação, a gente está vendo os institucionais comprando algumas posições. Comum que a gente veja muito pavio dentro dessa região aqui. Na data de ontem, eu não sei se você lembra, mas esse histograma azul ele estava dentro dessa região, porque era exatamente essas ordens de compra que nós tínhamos aqui. Essas ordens de compra foram capturadas, veja todos os pavis que é deixado para trás, a gente tem um candle de reversão, e hoje a gente trabalha com um suporte, que é um suporte mais fraco do que foi o suporte aqui atrás. Mas a gente tem um suporte um pouco abaixo dessa região que nós estamos. Eu não gostaria de ver o preço perdendo essa região que nós estamos aqui agora, tá? Porque o suporte abaixo ele está fraco. Se a gente não se segurar dentro dessa região aqui, a gente pode ver sim as coisas mudando, revertendo médias de 200 períodos ali dentro de gráfico de 1 hora. Isso daí iria se estender para gráficos de 4 horas. Sim, gostaria de ver o ativo entregando sua reversão nesse momento. A gente teve um candle de reversão acontecendo no gráfico de 1 hora, tá? Não espere que a alta seja infinita também, porque a gente tem uma nova resistência aqui a ser enfrentada. Veja que tem um volume aqui na ponta de venda dentro do histograma. Mas a gente deve acompanhar o preço dentro desse range aqui e como que vai se comportar as próximas ordens dos institucionais. Se esses institucionais começarem a trabalhar, por exemplo, com ordens de compra lá para frente em patamares de preço mais alto do que isso daqui, isso vai ser um fortalecimento do nosso suporte. A gente vai ter uma estrutura para continuar subindo. O que não pode acontecer é a gente começar a aparecer com muitas ordens de venda conforme o preço ele não vai tendo reação, tá? A gente precisa se recuperar de maneira rápida antes da gente ver grandes ordens aqui acontecendo. Mas como a análise é algo que a gente faz todos os dias da semana e a gente tem que analisar isso o tempo inteiro para entender como que está sendo o comportamento de cada grupo de entidade para que a gente tome uma decisão. Entenda, a gente sempre terá duas opções dentro do mercado, ou é compra ou é venda, e você sempre vai mudar entre essas duas opções. Em um momento você vai estar bullish, outro momento você vai estar bearish. Em um momento você vai visualizar venda, em outro momento você vai visualizar compra. E isso depende dos dados. Se os dados eles mudarem, por exemplo, estou gravando essa análise aqui para você, candles de reversão, houve interesse de compra de institucional, mas se a gente começa a ter um grande interesse de venda aparecendo desses players nas próximas horas, opa, muda completamente a nossa análise, muda completamente a nossa decisão, porque a gente vai ter que trabalhar com estratégias de proteção por conta do interesse desses players. Bom, se a gente olhar para as regiões de liquidação do Bitcoin, 115 mil dólares é o maior volume de liquidação.
E eu quero que você observe que nós não temos suporte e nem interesse institucional nos 115 mil dólares. Pode acontecer de lá na frente aparecer interesse se a gente chegar próximo dessa região? Sim, pode acontecer. Mas eu não gostaria de ver o Bitcoin não se recuperando a partir de agora. Se Bitcoin pegar essa liquidação lá em 115, sim, a gente pode ver as quedas esquentando e esquentando muito, porque afinal de contas, se a gente olhar para um gráfico diário, a gente teve um péssimo candle na data de ontem, tá? Um candle estrela cadente, candle de reversão, só que nós ainda não confirmamos esse candle de reversão. Quando que nós confirmaremos? Se a gente perder a mínima desse candle, fechar abaixo da mínima desse candle aqui, a gente pode considerar que sim, a gente teve um candle de reversão. E aqui talvez vale a gente se desfazer das nossas posições. Hoje a carteira Rumo ao Milhão ela está altamente exposta dentro das altcoins, a gente ainda tem uma leve fração em caixa, sempre é bom carregar caixa, para caso a gente tenha oportunidades, caso aconteça algo que nós não estamos visualizando, mas hoje a gente tem uma alta exposição dentro das altcoins. Todas as posições elas são estruturadas. Stop super claro e curto em relação aos nossos pontos de entrada. Isso porque se o mercado reverter não for no direcionamento que eu acredito que ele vá, que é para cima, com as altcoins subindo, a gente deve nos prevenir em relação às quedas, e é exatamente o stop que fará essa função. Então, tenha operações estruturadas. Polkadot, que acabei de abrir essa operação, também ela tem operação estruturada, tá? Só para você ter uma ideia, esse jogo de proteção e exposição é o que me faz acumular patrimônio. Patrimônio é bem diferente de tradezinho, lucrozinho. Sabe do que eu estou falando? Você já tradou ativos? Você sabe do que eu estou falando. Uma hora você faz 10%, na outra você perde 2, depois 5, depois 10. E aí quando você olha no consolidado, no final ou você está no 0 a 0 ou você está no prejuízo. Depois de 3 anos operando no mercado, não mudou em nada. O jogo de acúmulo de patrimônio, ele é bem diferente. É um jogo onde você tem que ser sim mais cauteloso e dar tempo ao tempo. Só o tempo vai te proporcionar a sua liberdade financeira. Olha só, quantos anos você tem? 20, 30, 40 anos. Talvez até hoje você não chegou no seu primeiro bilhão. Isso significa que o que você fez nos seus últimos 30 anos não fizeram com que você acumulasse o patrimônio de R$1 milhão. Entenda que jogar esse jogo durante 5 anos daqui para frente é super curto em relação aos 30 que você já viveu e ainda não conseguiu acumular esse patrimônio. Em 5 anos você pode acumular, desde que você faça dinheiro, multiplique dinheiro e preserve dinheiro. E é exatamente isso que eu apresento dentro da carteira Rumo ao Milhão. Esse é o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão, aonde a gente já chegou ali nos seus R$250 mil, ou seja, 1/4 do objetivo ele já foi completo, através do faça dinheiro, multiplique dinheiro e preserve dinheiro. E eu quero que você entenda que os primeiros R$100 mil é muito mais difícil você fazer do que os próximos R$900 mil. Porque se você olhar para os R$100 mil ali, você vai sair do 0 até 100. E se você for sair do 100 até os 1.000, você tem uma jornada muito mais fácil, tá? Porque você só precisa multiplicar em 10 vezes o que você tem para você chegar no seu 1 milhão. Agora, você sair do 1 e chegar no 100, você precisa multiplicar 100 vezes para você chegar nesse resultado. Por isso que muitas pessoas falam que o primeiro milhão dá trabalho, mas o segundo ele é inevitável. Você não leva a mesma jornada para você atingir o seu segundo milhão que você levou no primeiro. Por quê? Você tem uma multiplicação exponencial nesse processo. E se você quiser copiar e colar todos os resultados dessa carteira, se você quiser que esse daqui seja o seu patrimônio também, sem que você tenha conhecimento do mercado, sem que você saiba de análise, sem que você tenha experiência dentro do mercado cripto, você pode copiar e colar todas as minhas decisões que façam com que esse seja o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão. Para você fazer isso, basta você clicar no primeiro link da descrição, que você vai ser direcionado para essa página aqui. Nesse vídeo eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Basicamente é você dar um Ctrl+C, Ctrl+V em todas as minhas decisões. Assista esse vídeo, se der a oportunidade, veja se a carteira Rumo ao Milhão ela faz sentido para você ou não.
Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber as notificações de compra e de venda na tela do seu celular. Dessa maneira aqui, aquilo que eu, Gui Teles, estou comprando, estou vendendo, por exemplo, como a movimentação de Polkadot hoje cedo. Toda a estrutura, toda a operação, você só precisa copiar e colar para que você tenha os mesmos resultados que eu. Aqui abaixo você identifica o resultado de alguns clientes e caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento. E no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas, beleza? Hoje a carteira Rumo ao Milhão está altamente exposta dentro das altcoins. Estamos sim buscando por essa movimentação em ativos que nos entregaram uma certa retração. Todas as operações, elas são totalmente estruturadas. Se a gente atingir um ponto de stop, tá tudo bem, estou fora do mercado mais uma vez e vou aguardar por novos pontos de entrada, tá? Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!